Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Eu tô voltando a gravar, eu tinha feito uma maratona de gravação, né? Tava com saudade já. Como é bom poder falar da palavra de Deus, né? Lógico que eu falo todos os dias com muitas amigas, né? Presencialmente também pelo celular. É muito bom isso. Mas gravar para mais pessoas, poder ter o contato com a palavra de Deus também é um privilégio, uma responsabilidade, mas também é um privilégio. Quero só falar para você o seguinte: a gente tem postado no canal vídeos de segunda, quinta e sábado. São vídeos de mais ou menos uns 10 minutos, apesar que a minha mãe falou para eu falar um pouco mais devagar. Então talvez vai dar um pouquinho mais de 10 minutos. É lógico que cada um tem a sua vida diária com Deus. Espero que você tenha. Se não tem ainda, assiste os vídeos, volte nos treinamentos, no começo do Evangelho de João, que a gente já está no capítulo 16 já. Então você pode estudar o Evangelho de João direto aí. Se você quiser também, adquira o livro da Amiga Bíblia, põe nos comentários. O Instagram da Amiga Bíblia é amiga.bíblia. Também pode entrar em contato lá. A gente está com o livro à venda também no Magazine Luiza, no Magalu. Pode procurar com o livro Amiga Bíblia. E daí você pode fazer a compra por lá também, abençoada, de presente para alguma amiga e tudo mais. Opa, muita propaganda, né? Mas não é propaganda só ao fundo, se você me conhece ou não, mas se você já assistiu esse canal, o objetivo não é vender livros, mas é sim que mais mulheres, mais pessoas tenham acesso e aprendam da palavra de Deus. E a gente vai falar até um pouquinho sobre isso nesse texto, tá bom? A gente está estudando o Evangelho de João, né? E a gente vai ler João 16, do versículo 5 até o 16, tá bom? Aqui o subtítulo diz assim no meu texto, né? A obra do Espírito Santo. Agora que vou, Jesus falando, né? Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Por quê? Ele estava avisando que ele voltaria, Jesus estava avisando que ele voltaria para o Pai. E só de pensar que Jesus poderia não estar mais com eles, os discípulos já sentiam tristeza, né? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá, porque para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. A gente falou alguns vídeos atrás sobre que Jesus enviaria o Espírito Santo. Quando ele morresse, ressuscitasse, depois subisse aos céus, o Espírito Santo desceria. Isso está narrado no começo do livro de Atos, que é o próximo livro aí se você quiser ler, tá? Então, ele enviaria o conselheiro. Em outros lugares está escrito o consolador, o ajudador. Esse é o Espírito Santo que Jesus deixou para todo aquele que recebe ele na vida, que decide seguir a Cristo, todo aquele que decide realmente seguir a Cristo, sem olhar para trás, né? Ele vai receber o Espírito Santo, né? Olha que lindo isso, né? Só que nesse momento que ele está narrando, o Espírito Santo ainda não tinha vindo porque Jesus estava presente aqui, né? Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou estudando a Bíblia com uma família muito querida, minha amiga Isabel, né? De sexta-feira. E é uma coisa muito interessante. Ontem a gente estava comentando sobre isso. Hoje é sábado, que eu faço a gravação normalmente no sábado, né? Que hoje em dia parece que nada é pecado mais, nada é errado. Você pode fazer tudo o que você quiser, é relativo, depende do ponto de vista. Não, a Bíblia fala o que é pecado, o que é certo, o que é errado. E existe esse parâmetro. Mesmo que o homem não está querendo limite, não está querendo ter parâmetro, para Deus existe. Nós somos cristãs, nós temos que entender que existe um padrão, existe uma coisa certa e errada de se fazer. Então o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, que é pecador, que a gente faz coisa errada. Vou usar um termo que um monte de gente quer dizer assim: um pecado comum é a mentira. Se aumenta uma história, você inventa alguma coisa para se safar de alguma situação, e isso não é pecado. E o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Porque o primeiro passo para você receber a salvação era a primeira pregação de João Batista, a primeira pregação de Jesus era: arrependam-se. Então Jesus mandou o Espírito Santo para que ele
nos mostrasse o pecado para que nós pudéssemos nos arrepender. Então veio para convencer o pecado, convencer do pecado, da justiça. Qual que é a justiça? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tá, por isso que Jesus veio, para morrer em nosso lugar. Se nós somos pecadores, a gente não tem como... a gente já pecou, não tem como apagar uma coisa... como posso dizer assim? Se faz uma coisa errada, depois você faz uma coisa certa, não existe... na balança não é isso. Se você pecou, não tem o que fazer. Já pecou, você já é pecador. E o salário do pecado, quer dizer, todos aqueles que pecam, o salário do pecado é a morte espiritual. Mas Jesus veio, ele puro, perfeito, sem pecado, morrer no nosso lugar. E o Espírito Santo veio para convencer isso. Que Jesus morreu no nosso lugar, mas ele não ficou morto e ele ressuscitou. Isso é a justiça. Que Jesus, a justiça de Deus, que Jesus morreu no nosso lugar. Todo aquele que entende, que decide ser um cristão, uma cristã verdadeira, vai entender isso e vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O termo aceitar é um termo que a gente usa normalmente, mas não quer dizer, eu aceito Jesus, mas não é nesse sentido, é no sentido de levar uma vida ao lado de Cristo, entende? Então, ele veio para convencer do pecado, que nós somos pecadores, da justiça que Jesus morreu por nós e do juízo, quer dizer, um dia vai ter julgamento, né? Se a gente pensa que tudo vai acabar aqui, você pensa assim, Deus é amor. Deus é amor. Existem muitos textos que falam sobre isso. Mas também Deus é justiça, né? Ele nos dá a oportunidade de decidirmos do lado dele, de buscarmos de todo o coração. Porém, infelizmente, muitas pessoas não decidem por isso, né? Então o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Um dia vai ter um julgamento, né? Do pecado, porque o homem não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Jesus ia ressuscitar, né? E depois ele ia viver aqui 40 dias com os discípulos, depois ele ia aos céus, né? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Ele já está julgado. Só que ele não quer ir sozinho para o inferno ou para um lugar ruim. Ele quer que outras pessoas vão com ele, né? É a guerra do bem e do mal que a gente ouve falar por aí, né? Tenho ainda muito a lhes dizer, mas ainda vocês não podem suportar agora. Por quê? Jesus podia contar para eles o que falou até no capítulo 16 com mais detalhes, no comecinho do 16, que os discípulos seriam presos, julgados, condenados à morte até, né? Mas no momento Jesus não quis explicar todos os detalhes, né? Mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouviu e lhes anunciará o que está por vir. Então o Espírito Santo viria para ensinar e fazer os discípulos a lembrar, a entender a palavra. Isso também acontece conosco. Se você está se sentindo bem, está começando a entender um pouquinho da palavra, tenha certeza que o Espírito Santo está do seu lado, te ajudando, te ensinando, para que você possa entender que isso é uma palavra viva, a palavra de Deus. A Bíblia não é qualquer livro, é o livro da vida, é a palavra de Deus mesmo. Então a gente tem que também entender sobre isso, né? Continuando, 14. O Espírito Santo, né, me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido por vocês. Ele vai se tornar conhecido, a gente vai sentir a presença do Espírito Santo. Tudo que pertence ao Pai é meu, Jesus está falando, né? Por isso eu lhes disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, eu não vi Jesus pessoalmente, eu não vi igual os discípulos, não tive esse privilégio, mas através do Espírito a gente entende, a gente sente a presença de Deus. Que bom isso, né? Mas um pouco já não me verão, um pouco mais me verão de novo. Então ele estava falando, olha, eu estou mais um pouquinho aqui, mas logo eu vou morrer, vou ficar 3 dias morto e vocês vão me ver de novo, eu vou ressuscitar. Olha que bênção, ele já estava avisando os discípulos que isso ia acontecer, mas mesmo assim, ele sabia que os discípulos, mesmo sabendo disso, eles iam se entristecer. Na hora do nervoso, parece que os discípulos esqueceram de tudo que Jesus falou, né? Mas vamos lá, voltando para o Espírito Santo. Ele nos convence que nós somos pecadoras. Ele nos convence que Jesus morreu no nosso lugar, nos dá certeza que isso é o plano de Deus. E ele também nos mostra que existe um caminho, que vai ter um juízo.
Como é bom ter a presença do Espírito Santo, porque ele está aqui no mundo para ajudar os cristãos, para levar as pessoas, convencer as pessoas do que é certo e o que é errado, que é pecador. Você tem sentido a presença do Espírito Santo na sua vida? Tem sentido que ele tem falado com você? Ele fala, Deus fala através da palavra, o Espírito Santo fala ao nosso coração, nos fazendo entender a palavra. Que privilégio, por isso que eu falo, leia a Bíblia, né? Eu, antes de começar, eu sempre oro aqui, em alguns vídeos eu oro junto com vocês, mas eu sempre oro, Senhor, dê sabedoria, que eu fale das palavras do Senhor através do Espírito Santo. E eu peço também que você que está aí, que eu não sei quem é, né, tá vendo esse vídeo, também tenha um entendimento que vem do Espírito Santo, para entender a palavra, para entender que é pecadora, para entender que Jesus morreu por você e que um dia vai ter um julgamento. E para todo cristão verdadeiro, esse dia de julgamento não vai ser um dia triste, vai ser um dia feliz, porque vai poder estar eternamente na presença de Deus. Que privilégio, né, gente? Deus é muito bom. Ó, que o Espírito Santo te dê sabedoria, que te faça entender, que te faça lembrar dessas palavras em todos os momentos da sua vida, né? Eu até brinquei com uma amiga minha essa semana, ela falou assim, nossa, mas como você lembra de tantos textos? Eu não consigo lembrar de nada. Eu brinco, né? Depois que eu tive problema do Covid, toda a minha memória não é 100%. Acho que também já não era 100% mesmo, né? Mas da Bíblia, eu sei que é o Espírito Santo que me faz lembrar de um texto para aconselhar uma pessoa, para ligar com outro texto. Eu sei que isso vem de Deus. Que bom. Isso que eu quero falar. O vídeo, o canal, não é por mim, não. É por Jesus. Isso é um privilégio. Ó, que o Espírito Santo fale muito com você. Que você sinta a presença de Deus, sinta o Espírito Santo te ensinando, te dando sabedoria. Isso é um privilégio, tá bom? Ó, um grande abraço bem apertado e até o próximo vídeo.